Agora que você aprendeu a abrir arquivos no Illustrator e fazer associação entre um arquivo aceito pelo Illustrator ao software e também conhecer as extensões de arquivos aceitas para serem abertas no Illustrator, você precisa também aprender a salvar o arquivo em formato diferente. Eu vou aqui neste documento, aqui são as abas de navegação entre os documentos. Você conhecerá mais detalhes sobre esses recursos mais adiante no curso. Então, clique aqui na Bambu, que você abriu no vídeo anterior. Eu tenho aqui este arquivo no formato .svg. Ele abriu, eu não fiz alteração nenhuma nele ainda, só visualizei, não alterei a posição, cor, nada. Então repare aqui no nome, o nome do arquivo bambu.svg, e me mostra aqui que está em 100% de zoom e a cor dele é RGB. Eu vou clicar no objeto e arrastá-lo um pouquinho para o lado, ou com a seta do teclado apenas apertar para a direita ou para a esquerda, você perceba que vai criar aqui um asterisco aqui no cantinho aqui, em cima do G aqui. Isso indica, olha, apareceu aqui como uma estrelinha, indica que o documento sofreu alguma alteração. Então, para salvá-lo, neste ponto, vá ao menu File e clique no botão Save. Ele sofreu alguma alteração. É sempre bom você se habituar ao Ctrl S aqui, que já aconteceu muito comigo, de eu esquecer de salvar o documento e ir criando uma ilustração, ou em outros softwares também, manipulando imagens, programação, você vai esquecendo de salvar, aí acontece um probleminha no computador, ele trava, né, principalmente o PC, ou acaba a luz e você acaba perdendo todo o seu trabalho. Então sempre vá salvando o seu progresso quando você trabalhar no Illustrator ou em qualquer software. Se habitue a isso para que você não perca todo o seu trabalho. Então, por exemplo, você salvou aqui, está no formato SVG. Só que é um formato, esse formato tem uma particularidade. A única coisa que tem aqui de diferente é que você pode salvar nesse formato pelo Illustrator é criar o shape, a forma, colocar uma cor e só, e um contorno, mais nada. O Illustrator possui diversos recursos de efeitos de sombra, criação de novos layers, enfim, uma infinidade de recursos. Se você salvar neste formato, você vai perder tudo. Um exemplo, eu vou selecionar o objeto, vou no menu de efeitos, estilo, stylize, e aplicar uma simples sombra, um live effect como é chamado. Isso aqui você vai aprender tudo mais pra frente. Só um exemplo mesmo. Ok. Então foi criado a sombra aqui, ficou até mais bonito o objeto. Apareceu aqui de novo a estrelinha aqui do lado do nome do arquivo aqui na aba, indicando que ele foi alterado. Então eu vou salvá-lo, File, Save ou Ctrl S. Salvei. Agora eu vou fechar este arquivo. Clique aqui no xizinho da aba ou pressione Ctrl W. O comando Ctrl W fecha o documento que você está visualizando no momento. Mas eu vou clicar aqui no X, fechei o documento. Está o outro aqui. Foi o primeiro arquivo que você abriu no Illustrator com a extensão .ai mesmo, ó, Illustrator.ai, como mostra aqui. Também não sofreu nenhuma alteração, porque não tem aqui a estrelinha no canto. Vou pelo menu File, tem este Open Recent Item, né, que é os arquivos que você trabalhou recentemente no Illustrator. Open Recent Files. E você vai selecionar aqui, ó, bambu.svg. Clicou, apareceu aqui o bambu, né? Só que olha uma coisa diferente aqui que aconteceu a este objeto. Eu vou na pasta aonde está salvo o arquivo. Olha aqui a sombra, o que aconteceu. Apareceu um arquivo aqui que ele criou da sombra. Esta sombra não é mais editável. Com um arquivo nativo do Illustrator, eu crio uma sombra, eu posso editar, transformar, mudar a cor da sombra a hora que eu quiser. E outros detalhes também. Por exemplo, eu vou criar um novo layer. Criar um novo layer acima. Criar um quadrado, um retângulo aqui em cima, um retângulo branco mesmo. Criei um novo layer. Este retângulo está dentro deste novo layer. Tudo isso aqui vai aprender depois. Só um exemplozinho aqui para você entender os formatos padrões do Illustrator para você conseguir salvar a sua matriz, os documentos principais do Illustrator, depois exportar e
formato que você quiser, mas manter a sua matriz para que você altere todos os efeitos, todos os recursos oferecidos pelo software. Vou salvar novamente. File, Save. Salvei e fechei. Tem dois layers ali. Agora eu vou pelo comando File, Open Recent Files e bambu.svg. Abriu. Cadê meu layer? Então eu perdi todas essas configurações. Sem falar que a sombra não é mais editável. Eu posso editar essa sombra depois no Illustrator se eu salvar no formato nativo do Illustrator. Então eu vou salvar este arquivo em um formato aceito pelo Illustrator. Eu vou preservar somente a arte vetorial mesmo. Vou deletar o quadrado aqui. Vou aqui pelo menu de Layers. Vou achar aqui a sombra, né, que está sobreposta. Na verdade eu posso até deletar lá pela... Aqui, arrastar para cá. Ó. Ele criou um arquivo que é um grupo aqui. Ó. Totalmente estranho. Selecionar aqui a sombra, que está aqui embaixo. Só vou deletar. Não precisa fazer esse procedimento não. Foi só para você entender o que acontece. Eu vou deletar a sombra. Deixar só a parte vetorial mesmo, que são os shapes, os pontos âncoras, que eu posso editar o arquivo como ele estava a início. Né? A início quando foi aberto. Deletar essa base aqui também. E você não precisa fazer não. Pronto. Então, se eu tenho este arquivo de arte vetorial, eu quero preservar todas as características, agora eu vou aplicar de novo. Vou selecionar o objeto, vou em Effect, Stylize, Drop Shadow. Clicaram OK. Aplicou de novo a sombra ao meu objeto. A sombra está aqui, olha. Eu posso clicar aqui nessa aba Pierce. Isso aqui vai entender tudo depois. Só um exemplo. Posso mudar as configurações a hora que eu quiser, porque é um efeito, chamado efeito Live Effect, efeito ao vivo. Posso alterar quando eu quiser e quando eu bem entender, depois de vários layers. Posso voltar ao layer anterior, alterar, sem problema nenhum. Nesse formato de arquivo, não foi aceito. Agora eu vou salvar pelo comando Save As. File, Save As. E aqui eu vou indicar que eu quero o formato Adobe Illustrator.ai. Este é o arquivo mais aconselhado. Tem o EPS também que mantém essas configurações, mas o que eu aconselho mesmo é o formato AI, para preservar todas as características de sua ilustração, preservar tudo certinho, sem problema nenhum. E você editar sombras, editar os efeitos, editar os layers, manter toda a estrutura do seu projeto intacta, o arquivo nativo do Illustrator. Então eu vou selecionar a área de trabalho e salvar lá como bambu.ai. Salvar. Agora ele abre esta caixa de opções onde eu escolho a versão. Qual versão do Illustrator eu devo salvar? Versão CS5, CS3, Illustrator 10, Illustrator 8? Depende, só que você, às vezes você trabalha na versão CS5, mas vai mandar o arquivo para alguém que tem a versão CS4. Alguns recursos não são aceitos de uma versão para outra. E ele vai te avisar aqui embaixo. Vou falar mais sobre isso depois. Como é o caso das páginas, múltiplas páginas do Illustrator Artboards, que nas versões anteriores da CS4 não são aceitas. Eu vou salvar no formato CS5 mesmo. Aqui, criar um arquivo PDF que seja compatível com o arquivo. Usar a compressão. Esta característica aqui também, de usar uma compressão, se você vai importar em outro software, por exemplo, CorelDRAW, isso aqui eu vou explicar depois também, mas ele não aceita se tiver essa opção habilitada. Então, em alguns casos, vai ser necessário desmarcar para interagir com outro software. E clica em OK. Está salvo aqui o documento em outro formato. Agora eu vou fechar aqui, de novo o documento. Vou lá no menu File, Open Recent Files, e tem aqui bambu.ai e o SVG, bambu.ai. Aqui tenho as minhas opções, tudo editável aqui, as minhas sombras. Se eu quiser, colocar a sombra vermelha no bambu agora, colocar o modo normal e clicar em OK. Está aqui a sombra vermelha no bambu, um destaque legal também. Tenho tudo editável, vários layers, tudo certinho, para que eu possa modificar depois e não perder. Aí daqui eu posso exportar, é claro, em outros formatos que você vai aprender lá para frente. Exportar em JPG, formato de imagem, formato PDF, formato PNG com fundo transparente. Você vai aprender tudo isso mais para frente. Mas aqui você aprendeu agora a salvar no arquivo nativo do Illustrator. Então do zero eu vou criar um novo documento, File, New, Ctrl N. Isso aqui você vai aprender tudo daqui a pouquinho.
Vou criar um documento simples aqui também. Começou do zero, qualquer desenho que você fez, comando File, Save. Sempre escolha o formato nativo do Illustrator. Aí, dê o nome ao seu documento, escolha a pasta que você deseja salvá-lo e salve o arquivo com o nome que você quiser. Quando você cria um novo documento, você já pode colocar o nome também do arquivo, mantenha essas configurações tudo no padrão, clique em OK, sempre salve na versão CS5, só se você for passar para alguma outra pessoa o arquivo, você salva com o comando CGS, pode salvar mesmo sendo um ponto .ai, você pode salvar outro ponto .ai pelo comando CGS, em outro local, é claro, com o mesmo nome, ou se estiver no mesmo local, renomear, colocar um nome diferente para que não substitua, é claro, o arquivo que você já está, ou a matriz original, né? Então você coloca um nome diferente, salva, e só mude a versão se for passar para alguém o arquivo que não tem a versão que você está utilizando, e está tudo certinho. É muito simples salvar os arquivos no Illustrator, mas se você quiser manter todas as características de edição, salve no formato .ai, o arquivo matriz aí do Adobe Illustrator.